Jogo rápido, vamos conversar sobre plano de saúde ou convênio de saúde. O que é o plano de saúde? Aqueles convênios que você tem, tipo Unimed, Amil, Golden Cross, Sul América, Saúde Bradesco, que você tem para ter direito a consultar com o médico que você queira, e direito à internação com as despesas cobertas 100%, ou até planos com participação, onde você paga parte dos gastos que você tem, que você imprime usando os serviços para o convênio pagar parte, o convênio paga parte e você paga. Existem esses planos também. Mas será que é bom ou não ter plano de saúde? O que eu quero conversar com você é que você, ao ter plano de saúde, você pode cair numa armadilha, que são a armadilha dos encaminhamentos e dos exames. Por que isso que eu estou falando? Porque geralmente os convênios remuneram muito mal o valor da consulta, por isso as consultas são embarreiradas, são difíceis, são demoradas, atrasadas e são muito curtas as consultas. Geralmente é uma queixa muito constante entre os pacientes, parece que os médicos no convênio não me ouvem, porque o valor da consulta é muito baixo e acaba levando os médicos a praticarem outro modelo de medicina. Não o modelo de medicina de entender o sofrimento das pessoas e passar a orientar, a dar devolutivas no sentido de melhorar realmente a vida dos pacientes. E logo é percebido pelo médico que o que é mais lucrativo do que o plano privilegia melhor o rendimento, a remuneração, é com os exames complementares. Então, seguidamente, o médico é levado a ter mais máquinas de exames no consultório, a ouvir brevemente o paciente e falar, temos que fazer alguns exames para a gente descobrir o que é isso. E quase que inevitavelmente os exames vêm, a maioria das vezes, dentro dos valores de referência. Os exames, ou seja, são normais. E daí o médico pode dizer, olha, deu tudo normal aqui nos meus exames, não é comigo, quem sabe você vai nesse outro especialista. Como assim, doutor? Vamos dar um exemplo. O paciente tem dores estomacais, queixas intestinais, ele pega e marca um gasto. Esse gasto não está querendo receber somente os R$100 de consulta do convênio e conversar com esse paciente e explicar uma dieta para ele melhorar. Então, ele fala assim, ele já compra para o consultório um aparelho de ultrassom, um aparelho de endoscopia para fazer endoscopia e colonoscopia. Ele ouve esse paciente e fala, temos que fazer os exames. O paciente acata. Aí o paciente volta outro dia em jejum fazer endoscopia, volta outro dia em jejum fazer a colonoscopia, tendo tomado laxantes, colhe os exames de laboratório e um dia ele faz o retorno para conversar com o médico, descobrir o que é, e o médico diz, deu todos normais os teus exames, é gastrite nervosa, eu vou te passar um remédio aqui para ansiedade, esse omeprazol, e você vai marcar no psiquiatra. Vamos pensar outro exemplo, cardiologista. O paciente passa por uma crise de pânico, um ataque de dor no peito, falta de ar, palpitação, acredita que está morrendo, entra no pronto-socorro, fazem eletro e enzimas cardíacas, dá normal, acalmam ele com um diazepam e falam para ele, marca o teu médico, ou marca o cardiologista. Ele marca. Chega lá no cardiologista, esta paciente da crise de pânico tem 25 anos, tem 3 filhos paridos, com certeza ela é saudável fisicamente, mas ela sai de lá da consulta com eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter, mapa e esteira. Tudo para faturar contra o convênio. Ou então a paciente tem uma dor de cabeça simples, sem nenhum sinal de alarme, toma analgésico, passa, outro dia a dor de cabeça volta, essa paciente pensa, vou marcar o neurologista. Ela vai no o neurologista tem condições de saber que isso pode ser um quadro de enxaqueca, uma dor de cabeça simples, mas ele coloca a paciente para fazer tomografia, ressonância, eletroneuromiografia e depois fala que os exames são todos normais e que vai passar um antidepressivo ansiolítico para controlar as queixas de dor de cabeça dela, que deverão ser enxaqueca, um quadro às vezes relacionado a quadros de ansiedade. Então, isso é muito que acontece no convênio. Você não encontra médicos que queiram
resolver o teu problema, que estejam interessados em solucionar as tuas queixas, mas em si manter as suas queixas para sempre que você precisar voltar nele, você rodar naquelas máquinas de exame e melhorar o faturamento do consultório do médico, e os exames vêm normais. Isso ajuda o médico a ter dispensado o consultório dele, te mandando em outra especialidade. Então eu já te citei o caso de gastro, neuro, cardio, encaminhando para outro médico. E não pense que eles vão encaminhar logo no psiquiatra, que é o médico que vai cuidar dos problemas de ansiedade. Essa paciente com crise de pânico, ela passa pelo cardio. Não dá nada errado, ele manda para o gastro, porque as dores que ela sente aqui no peito podem ser de origem gástrica. Aí passa pelo gastro, não dá nada, o gastro fala assim: você tem falta de ar, né? Então vai no pneu, vou te encaminhar para o pneu. Aí vai no pneu. Aí do pneu, o pneu pensa que ela pode estar nervosa, e aí manda ela ir no neurologista. Então, não é incomum os pacientes terem passado em 3, 4, 6, 10 especialistas antes de chegarem no psiquiatra. E aí o que acontece? Especialidades médicas que são eminentemente clínicas, que não dependem de exames complementares para fazer diagnóstico, não dependem de máquinas para fazer tratamento, vide geriatra e psiquiatra. Geralmente você não encontra no convênio de saúde, por quê? Esses médicos não têm máquinas para melhorar o faturamento do consultório. Então eles precisam ter um consultório mais enxuto e atender consultas particulares que remuneram melhor e não precisa de nossa, o peca tá vazio. Não precisa de exames complementares. Aí, tendo clientes particulares, remunerando melhor as consultas, eles podem dedicar uma consulta melhor, mais extensa, com mais orientações, no sentido de tentar resolver de verdade os problemas de saúde, afastar as causas das doenças e não simplesmente dar remédio sintomático e solicitar exames para ver os exames normais e dispensar o paciente, mandar ir para outra especialidade. Mas o convênio de saúde pode ter uma coisa boa, que eu acredito que é o aspecto que talvez valha a pena você decidir ter um plano de saúde. É quando você vai precisar de internação. As internações são muito dispendiosas, muito caras e pegam você precisa de internação justamente quando você está doente e você não tem condições de produzir. Então, é melhor você ter o convênio pensando para, se for preciso um dia você internar, você conta com uma internação, entre aspas, gratuita. Você não vai precisar aportar dinheiro nesse momento de doença tua. Mas também tem os seus contras. Já aconteceu para mim de ir ao hospital ver uma amiga que me falou que tinha tido uma dor de barriga de madrugada, entrou no hospital, foi vista pelo médico de plantão, foi vista pelo médico cirurgião que foi chamado, e ela só tinha um ultrassom com um discreto líquido livre no fundo de saco da pelve, que é uma coisa que é normal para a paciente mulher. E esse colega falou que ela tinha que operar porque ela tinha um cisto de ovário roto. Mas eu notei ela muito à vontade, eu a examinei e conversei francamente com ela que ela não precisava operar, que ela podia pedir alta. Ela fez isso, deu a desculpa que tinha falado com a ginecologista dela, que queria ir na médica e operar. O colega ficou bravo, deu alta, passou lá o anti-inflamatório para dor. Isso já se passou 4 anos e a paciente não operou nada. Ou seja, o que ela tinha? Ela tinha um convênio que ia pagar a saúde, o marido estava longe, só tinha um filho adolescente com ela, e iam faturar uma cirurgia contra o convênio desnecessária. Ah, isso existe, doutor? Existe, né? Se a gente é capaz de eleger um ser condenado, assumidamente ladrão, que todo mundo sabe que roubou, porque até foi devolvido dinheiro roubado, imaginem, o governante não é só o governante que é desonesto. O governante é desonesto porque ele é eleito pelo povo, ele é reflexo do povo. Se for capaz de eleger o desonesto para gerir esse país, é porque a gente tem muita gente
com transtorno de personalidade antissocial, que é capaz de fazer tudo contra os outros para se beneficiar. Isso sim existe. Muita gente. Então, acredite nisso. Desvirtuei o assunto aqui, nós estávamos falando sobre plano de saúde. E outro aspecto que existe no plano de saúde é que eles fazem você acreditar que você precisa consultar com os médicos conveniados deles. Não precisa. Você pode escolher teu médico, você tem direito de escolher o teu médico e de exigir o reembolso médico. Principalmente quando eles não têm médico da especialidade que você precisa na tua cidade. Você pode consultar, você apanha o recibo e o atestado de presença na consulta e exige contra o convênio a devolução, o pagamento, o reembolso do valor que você pagou. Às vezes você tem no teu contrato estipulado qual o valor que eles vão pagar para o médico especialista que não tenha no convênio. Daí você tem que apresentar recibo desse valor para ser remunerado. Mas, quando não tem esse valor estipulado, ele tem que pagar o valor integral da consulta. Lógico que a gente conversa com o paciente, quando ele traz o contrato e vê que tem estipulado um valor lá, a gente faz os recibos naquele valor para o paciente poder acabar recebendo o valor real que ele pagou de maneira escalonada. Então, mas a gente sabe também, pelo que os pacientes nos contam, que o convênio de saúde, chegando lá, ele tenta embarrear, ele tenta negar o pagamento, falar que ele tinha um médico em outra cidade para mandar, que eles pagariam a passagem, mas você não precisa necessariamente sair da tua cidade, mesmo com as passagens pagas pelo convênio, porque isso acaba dando mais despesa para eles e você despende mais tempo. E o ideal é você ter o médico na tua cidade, perto de você. Então você pode sim escolher teu médico. Quando tiver a negativa deles em reembolsar o valor, é só você fazer contato com a ANS, Agência Nacional de Saúde, fazer uma denúncia via e-mail ou via central telefônica, que ao serem notificados, a ANS, ao notificar o convênio deposita para você o valor das consultas. Bom, espero que eu tenha ajudado com esse tema sobre convênio. Lembre-se, pode ser bom para casos de internação, mas também você tem que ficar atento de olhar a seriedade de quem está conduzindo o caso na internação, para não ficar indicando os procedimentos desnecessários, assim até como cirurgias, eu contei para vocês. E também, quanto a ambulatório, consultório, convênio não é bom, porque você fica direcionado a ter que consultar com os médicos da rede conveniada, que são médicos geralmente que estão de olho apenas em fazer exames para melhorar o faturamento do consultório, sem resolver de verdade o teu problema de saúde. Nesse aspecto, para consultório, para rede ambulatorial, é melhor você escolher o teu médico de tua preferência, para que você tenha uma melhor assistência, uma assistência de verdade, de alguém que possa, com a remuneração melhor, despender mais tempo para você, para te ouvir, entender os teus problemas e te dar a devolutiva com orientações no sentido de modificar a tua vida para melhor. Tá bom? Se você achou importante esse conteúdo, por favor, comenta, dá a tua opinião aqui na área de comentários abaixo e mete o dedão, clica em gostei, curte e envia para as pessoas que você possa ajudar com esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.